Meus amores, e o Bolsonaro, meus queridos, tem aí uma vantagem de se completar 70, né? Pois é, em março do ano que vem, Jair Messias Bolsonaro completa 70 anos e pode ter benefício em prescrição de crimes ao completar 70 anos. Ih, rapaz, que bonito, hein? Tá ficando bonito esse negócio, né? Vamos aqui então, presta atenção, meus amores, matéria da Revista Oeste que está na tela e a gente vai destacar aqui para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro completará 70 anos em março de 2025, o que pode reduzir pela metade os prazos de prescrição dos crimes dos quais é acusado. Se condenado por algum deles, depois de fazer aniversário, entre as acusações está a participação em um suposto golpe de Estado, a investigação na qual foi iniciada pela Polícia Federal na quinta-feira, dia 21. Outros dois principais investigados na trama, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Heleno, no governo Bolsonaro, e o presidente Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, tem mais de 70 anos. Eles, igualmente, podem se beneficiar da redução do prazo de prescrição, caso sejam condenados. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Bolsonaro e outros indiciados são suspeitos de envolvimento em crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A prescrição de um crime ocorre quando o prazo legal para que o acusado seja processado e punido pelo judiciário é ultrapassado. A advocacia e professora de Direito Penal do INSPER, Tatiana Stocco, explicou ao jornal Folha de São Paulo que a redução do prazo prescricional pela metade para pessoas com mais de 70 anos ocorre a partir da fixação das penas em sentença. A prescrição é calculada com base na tabela prevista no artigo 109 do Código Penal. Por exemplo, caso Bolsonaro seja condenado a uma pena intermediária de 6 anos pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que tem pena de 4 a 8 anos, o prazo prescricional seria inicialmente de 12 anos. Contudo, se a condenação ocorrer após ele completar 70 anos, o prazo seria reduzido para 6 anos. A técnica penal explica que, caso a condenação ocorra dentro do prazo de 6 anos, a prescrição não se consuma, mas se esse intervalo for ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, a prescrição será consumada e o condenado ficará livre de cumprir a pena. Em relação ao cumprimento da pena, e legislação não prevê diferenciações específicas para pessoas idosas. De acordo com a advogada Maria Elizabeth Queijo, a conselheira do Instituto dos Advogados de São Paulo, o judiciário pode decidir pelo regime mais brando caso o condenado tenha problemas de saúde. Se ele, o condenado, tiver problemas de saúde devidamente documentados com laudo médico que ateste o risco de saúde, pode ocorrer a conversa da pena para a prisão domiciliar. Já Tatiana Badaró, advogada e professora do Centro de Estudos em Direitos e Negócios, CEDIM, em Belo Horizonte, reforça que não existem regras gerais para a prisão de idosos. A idade avançada e as condições de saúde podem fundamentar a substituição da prisão por outras medidas cautelares, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico. Caso seja condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, Bolsonaro pode enfrentar uma pena de até 28 anos de prisão. No entanto, essa pena não inclui possíveis acréscimos em razão de agravantes ou combinações de condutas criminosas. A pena máxima para a tentativa de golpe de Estado é de 12 anos, para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é de 8 anos e para a organização criminosa é de 8 anos. Segundo
Fernando Neisser, advogado e professor de Direito Eleitoral da FGV. Bolsonaro ainda ficaria inelegível por mais 8 anos depois de cumprir a pena, devido à aplicação da lei da ficha limpa. O ex-presidente também já foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a ficar inelegível até 2030. Atualmente, com 69 anos, Bolsonaro, caso fosse condenado em 2025, por exemplo, ele ficaria inelegível até 2061, quando teria 106 anos. Pois é, meus queridos. Então é torcer, né, para que o Bolsonaro não seja condenado, tá bem? Essa história é bem mirabolante, tá? Mas só lembrando que ela envolve outros capítulos também. Não só essa história dos Kid Pretos, mas envolve sim outras, tá bem? Envolve aí outras histórias aí pelo meio, tá? E infelizmente a gente ainda não estamos livres de uma eventual condenação aí de Jair Messias Bolsonaro, tá bem? Ele não está livre, tá? Mas eu, tá bem? Não acredito que Bolsonaro será condenado tão facilmente assim, tá bem? Tudo que nós estamos vendo aí leva tempo, leva dias e dias, tá bem? Nós temos uma situação também do Bolsonaro, caso, né, ele não sendo condenado por esses crimes, ele consiga sua elegibilidade, e isso também influencia, pois ele passa a ser presidente da República, né? Passo por passo, tá bom? Até a gente compreender o que vai acontecer. Dizem que o Bolsonaro tem uma carta na manga, né? Tem muita gente falando disso, e eu vou citar o que eu ouvi, o que eu sei. O nosso querido Alexandre Pitoli diz que o Bolsonaro tem uma carta na manga e vai usar essa carta na manga assim que seja a hora certa, tá bem? E vou falar um negócio pra você. Eu tava ouvindo hoje a live do Didi Red Pill e ele falou um negócio que é verdade. Bolsonaro não é Mike Baguncinha, não é senador Marcos Duval, tá bem? Não é senador Marcos Duval. E eu vou falar um negócio aqui pra você. O Marcos Duval, o cara é tão esquisito, me desculpe você que gosta dele, que sempre ele tá derrubando alguém, né? Sempre ele tá derrubando o Xandão. Desde que o mundo é mundo, o Marcos Duval tá colocando o Xandão atrás das grades, tá colocando o Lula atrás das grades, tá colocando o Flávio Dino atrás das grades. O Flávio Dino é alguém que caiu pra cima, né? Segundo o Marcos Duval, o Flávio Dino ia ser preso, o Lula ia sofrer impeachment, Alexandre de Moraes ia ser preso. E vou falar um negócio pra vocês, como eu disse, Bolsonaro não é Marcos Duval. A última live que eu vi do Marcos Duval, por exemplo, o Marcos Duval tava falando que dia 20 acabou. Dia 20 do mês que vem, né, aliás, em janeiro, o Trump toma posse nos States e aí acabou pro Moraes. Acabou, Moraes tá lascado e aí deu-se, acabou-se o que era doce. Você e eu sabemos que não é bem assim as coisas, não é? Por mais, por exemplo, agora eu tava vendo a notícia aqui, que vão entregar na mão do Trump um dossiê contra o Alexandre de Moraes, mas tudo leva prazo, tá bem? Você sabe muito bem que o Trump não pode vir aqui e tomar nenhuma atitude, né? Você sabe muito bem disso, que o Trump ele vai influenciar para que algumas atitudes sejam tomadas aqui no Brasil. Mas dizer que o cara vai apertar um botão, vai vir aqui e vai colocar tudo nos trilhos, aí é acreditar. Aí é acreditar em Papai Noel, né? Já que o Papai Noel tá chegando, né? O Natal tá chegando, aí é acreditar em Papai Noel, tá certo? Vamos lá, meus amores, para você que está ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, a respeito aqui do Bolsonaro, só para você entender, tá bem? Vou citar rapidão aqui o mesmo exemplo que a reportagem usou, para de repente você que chegou agora ou você que estava me acompanhando enquanto estava lendo a matéria não entendeu. Bolsonaro completa 70 anos em março. Por mais que eu não acredite que Bolsonaro vai ser condenado, tá bem? Mas o Bolsonaro, se isso acontecer, não acontece antes de março. Ele já vai ter aí mais de 70 anos. Ou seja, os prazos para prescrição de um crime, ele é reduzido pela metade. Então, a partir dos 70 anos, tá bem? Se o Bolsonaro, por exemplo,
Se a partir do momento que foi efetuada a denúncia, se por um acaso levar mais de o tempo, tá bom, que ele teria de pena, tá? Por exemplo, se o tempo de 12 anos, se levar mais de 6 anos para o Bolsonaro ser condenado, Bolsonaro não irá cumprir pena. As condenações serão anuladas. Por quê? Porque ele tem mais de 70 anos e para quem tem mais de 70 anos, o prazo corta-se pela metade. O prazo é 12 anos, vai cair para 6. Tá bem? Então entenda o que eu estou te falando, tá bom? Mas todo mundo sabe disso. O Poder Judiciário sabe disso, tá bem? Está sendo documentado aí por jornalistas, é tanto que nós estamos aqui comentando, como muita gente também está comentando. Não sou nenhum especialista em direito não, meu negócio é trazer reportagem aqui para vocês, mas você sabe muito bem que eles não vão deixar barato, eles não vão esperar para condenar o Bolsonaro, caso isso venha acontecer, tanto tempo e esperar e vencer os prazos, não é? A não ser, né, que faça parte do jogo, tá bom? Para você que está ligado aqui comigo, onde você estiver nos acompanhando, ligado, conectado, bem-vindos. A galera aqui comigo, alusão toda especial aqui pro Matheus França Viveiro. Ô Matheus, começar a pensar um pouquinho mais, tá, Matheus? Aí, de repente, sobre teus comentários, eu tô vendo direto os moderadores passando o facão no teu comentário aí. E cuidado, Matheus, juízo, Matheus. O que é isso, Matheus? Alusão também aqui para Dilusca. Abraço para Rosiane Beatriz, tá com a gente. Obrigado. Abraço todo especial aqui também para Terezinha Horácio, está no programa, obrigado. Alô, Genisvan Fidelis, alô, Nádia Carvalho, Marcos dos Anjos. Segunda-feira eu vou falar contigo, tá bom, Marcão? Grande abraço. Tonhão das Castanhas, João Promina, obrigado, tá no chat aí. Você que eu não falei o teu nome, já eu falo, já eu vou falando aqui mais com o chat. E o nosso Pix para ajudar o canal do Gordinho, você sabe, todo dia é uma batalha aqui, tá bem? 11952753898. Aproveita que nesse sabadão a gente não teve a live, tá bem? Então você que quer ajudar o programa, você que tá vendo a gente já nesse domingo, colabora com o nosso programa, tá bem? 11952753898. 11952753898 para você ajudar aqui o nosso canal e fortalecer o nosso programa. Tá na tela, vai me ajudando aí, por favor. Exatamente, o Marco Antônio, ele tá comentando com a gente, obrigado. E a Silvia disse o seguinte: boa noite, o cara da Auriverde disse que o presidente Bolsonaro tem uma carta na manga. Pois é, segundo o Pitoli, né, conforme eu estava comentando, o próprio presidente disse para ele diz que o presidente disse o que é, e ele não pode tornar isso público, porque o presidente confiou a ele. E aí o que acontece? Agora é esperar para a gente ver a hora certa do Bolsonaro usar esse prazo. E eu falei, usar essa carta na manga. E eu falei, Bolsonaro não é Mike Baguncinha, não é senador Marcos Duval para ficar, entendeu? Com aquela conversa fiada de que tenho bala de prata, que eu vou prender esse, vou prender aquele. É tudo com muita cautela, tudo com muita responsabilidade, coisa que tem muitos aí que não tem, tá bem? Tem muitos aí que só abre o bocão pra falar caca. Presta atenção. Esse senhor que aí está, todo bronzeado, né? De visual novo, todo, né? Aí pegou uma cor, tá meio cromado, não é? Tá bem bronzeadinho, barbinha branquinha, tá bem? Agora deu um talento no belo. E meus amores, ele que está pelo Nordeste, tá bem? Foi no barbeiro e deu entrevista e falou sobre o golpe. E nós vamos falar aqui agora. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais, diz o Bolsonaro. Quem estava na live de ontem, eu falei exatamente a mesma coisa, né? História pra boi dormir. 5 pessoas vão tomar a república para si e depois pode dar o poder pro Bolsonaro e ainda pode ter o golpe do golpe, que é os militares assumirem o poder e passar a perna no Bolsonaro, segundo os jornalistas aí
diz que a Polícia Federal trabalha com a hipótese do golpe do golpe. Vamos comentar tudo aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL criticou nesse sábado, dia 23 de novembro, o inquérito que acusa de participar de uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo o ex-chefe do Executivo, a história é uma coisa absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores? Pelo amor de Deus, quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Não fique botando chifre em cabeça de cavalo, disse em live transmitida pela página do Instagram do ex-ministro do Turismo Gilson Machado. Bolsonaro está em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e fez declarações enquanto cortava o cabelo. O ex-presidente também classificou como injusta a prisão preventiva de 5 militares que planejaram matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o vice-presidente Geraldo Alckmin do PSDB e o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para impedir a posse do governo eleito em 2022. Eles estão presos injustamente, agora de forma preventiva. Não encontram um só respaldo na lei e faz preventiva para prender esses 4 oficiais, declarou Jair Bolsonaro. E eles são o policial federal Vladimir Matos Soares, o general de brigada Mário Fernandes, na reserva, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins Oliveira. São os Kid Pretos. Quem lembra dos Kid Pretos? São esses meninos aí. Tem um policial federal aí que não é Kid Preto, não. Então era um policial federal, um na reserva e mais 3 Kid Preto. Então era 4 Kid Preto, um policial da reserva, um policial federal. A PF, Polícia Federal, indiciou na quinta-feira, dia 21, o ex-presidente e alguns ministros e mais 34 pessoas. Mauro Cid, papapá, a história toda que você conhece. Segundo a corporação, o indiciamento reflete a existência de elementos suficientes para indicar a participação de Bolsonaro, Braga Neto e Cid em uma trama para impedir a posse de Lula naquele ano. Esse é o terceiro indiciamento de Bolsonaro. O penúltimo foi em 4 de julho, em uma investigação que apura suposta venda ilegal de joias sauditas no exterior, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. Antes, em março, havia sido indiciado por falsificação de certificados de vacina, carteira de vacina. Pois é, minha gente. Vamos lá, tá bom? Primeiro, eu vou trazer um vídeo do presida, tá bem? Falando a respeito, ele tá ali comendo um pastelzinho, tomando um caldinho de cana. Depois eu vou falar do vídeo aí que a matéria relata, que é o momento que ele estava lá no salão de beleza, cortando o belinho, né? Tá com uma barbinha bonitinha o Bonoro, viu? Presta atenção aí, meus amores, tá na tela. Da gastança. Presidente, o senhor e Gilson Machado Neto estiveram também para um convidado do presidente eleito Donald Trump. O senhor acha que isso abre um novo horizonte para o mundo e para o Brasil em especial, presidente? Olha, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, a maior potência militar do mundo, e eles projetam poder. E o povo americano tem uma sede cada vez maior de liberdade. Lá não se negocia, não se deixa fugir a liberdade que está fugindo aqui no Brasil. E essa política de liberdade voltará para o Brasil. Você pode ver, em 21 tivemos um encontro em Brasília chamado CEPAC, onde veio o Jason Miller. Quem é essa pessoa? Naquela época era um grande, continua um grande aliado, o braço direito de Donald Trump. Ele foi detido por 3 horas. Onde botar na Polícia Federal, que não fala inglês, perguntar o que ele estava fazendo no Brasil. Se ele me conhecia, quais eram meus contatos com o Jair Bolsonaro, como se eu fosse um terrorista, ele também. Esse homem está de volta agora ao lado do presidente Trump e pode ter certeza, ele não se esqueceu disso. Ele teve sua liberdade tolhida aqui por 3 horas no aeroporto de Brasília. Obrigado, presidente. Primeira página, primeira edição. Gilson Machado também, mais uma vez acompanhando aqui o nosso Gilson. É incrível. Você está vendo, Cassiano? Você está vendo?
Um cara... Pois é, faz. Você nunca viu isso, num carro de cana, comendo pastel, dando entrevista, foi na mercearia, deu entrevista sobre os preços dos alimentos. E tá aqui sendo recebido pelo... Fechou, meus amores, é isso aí, né? Aí tem toda aquela tietagem ali em volta do Bolsonaro. Pois é, ele falando aí, a princípio, né? Nesse bate-papo aí, com a volta do Donald Trump. E a volta também de pessoas que tiveram treta com o Xandão aqui. Inclusive, gente, não é? Que o Alexandre de Moraes tirou rede social do ar. Não a página, né? Tirou a própria rede social, que é o caso do Twitter, o Elon Musk. Tem esse cidadão que o Bolsonaro citou, Jason Miller, né? Que o Alexandre de Moraes deixou ele retido na Polícia Federal por 3 horas, teve a sua liberdade tolhida, tá bem? E ninguém esquece isso não, tá bom, meu amor? Ninguém esquece o que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Para você que está chegando agora, dedinho no like, vá usando o nosso chat, comentando. Vou trazer o outro vídeo exatamente do momento em que Bolsonaro fala sobre o golpe do golpe e diz, antes se dava golpe com tanques, hoje se dá com táxi. Ô, gente, vocês viram o vídeo do golpe? Daqui a pouco eu vou trazer aquele vídeo. Ele é simplesmente sensacional. Tá bem? Vamos trazer aqui o presidente, depois a gente vai rir um pouquinho com um vídeo aí de humor que trata essa situação com humor, né? Afinal de contas, a gente tem que rir muito, porque tá muito engraçada essa história. Tá bem? Aí está o Bonoro cortando o belinho. Vai lá, Bonoro! Arrebenta, meu filho! Estamos dando aqui, presidente. O senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. Vai dar golpe com um general da reserva e 4 oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva, não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses 4 oficiais. E o golpe de táxi, presidente? Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre de Moraes. É uma piada, vocês estão... Estamos dando aqui, presidente. O senhor ouviu falar no golpe do golpe? Recomeçou, né? O golpe do golpe. E como é que dá golpe? Com 5 meninos, né? Independente, né? Da patente, né? Que ele ocupa, né? 5 Kid Preto. Nem era 5, né? Era 4 e um policial federal. E o que acontece? Eu preparei aqui um vídeo. Esse vídeo tá sensacional, tá bem? É a história do golpe, da minuta do golpe, que nós vamos tocar aqui para você. Tá na tela do seu vídeo, aumenta o volume do seu dispositivo aí para você ouvir e presta atenção nessa historinha que tá linda demais. Tá na tela. Vamos lá, meus amores. Rodou! É ou não é maravilhoso? Fala para mim, meus amores. Hã? É ou não é maravilhoso, né? Ali tem a história. Gente, se você vê esse vídeo pausadamente, tá toda a história ali. Tá bem? O general golpista chamou os Kid Preto. Os Kid Preto foi lá dar o golpe com o táxi. Não conseguiu pegar o táxi, cancela o golpe. Aí o outro Kid Preto falou: rapaz, 4 linhas é o cacete. Eu vou dar um golpe. Na casa do general Heleno. Depois, na casa do Braga Neto. Aí com o general Heleno, né? Perigoso pra caramba o general Heleno, né? Aí chamou os 4 Kid Pretos ali e a minuta do golpe tava pronta. Vamos embora dar o golpe. Ai, meus amores, saudade de quando a Polícia Federal prendia bandido com dinheiro na cueca, quando, né, colocava atrás das grades os figurões desse Brasil. Gente perigosa de verdade, tá bom? Gente perigosa de verdade, não uns malucos que, vamos dar um golpe de Estado, não estamos fazendo nada mesmo. A gente chama mais, né, alguns amiguinhos aí e dá o golpe, né? Pega eu,
e chama os Kid Preto e vamos dar o golpe nessa parada. Com 5, né? Eu sempre pergunto, eu sempre gosto, né, de perguntar e às vezes afirmar até, né? Com 5 pessoas. Tá virado no giraia mesmo, cara. Esses meninos têm superpoderes. Não é Kid Preto, não. Eles devem ser os Power Rangers. Tá bem? Ou então o Rambo. Sei lá, meu. Sei lá. E o Bolsonaro também falou que tudo isso daí é pra perseguir a direita e perseguir também o maior partido de direita. Pra você que fala que o PL não é de direita, você acredita no Bolsonaro ou não? Ou o Bolsonaro é um frouxonaro, como alguns falam? Você acredita no Bolsonaro? Isso aqui vai de encontro com muitos youtubers aí. O PL não é um partido de direita. Meu amor, depois que o Bolsonaro foi pra lá, se tornou um partido de direita. Tá bem? Se tornou um partido de direita. Não era, mas depois se tornou. Bolsonaro refez tudo lá dentro. Tem até tem um nome que eu não sei falar, né? Depois eu preciso treinar esse nome. É como se fosse os mandamentos do PL, né? Decalcos, sei lá. Eu não sei falar a pronúncia, mas vou chamar de mandamentos. É como se fosse os mandamentos do PL, que é tudo voltado para a direita. Se você vai na sede do PL hoje, por exemplo, em São Paulo, você vê que ela está toda adequada para Bolsonaro. É foto do Bolsonaro, foto da Michelle, enaltecendo os parlamentares da direita que foram eleitos. Então, o que acontece? O PL, na sua estrutura, ele foi estruturado para a direita. É claro, tem alguns erros, e principalmente vai ter muitos erros, porque o próprio Bolsonaro, tá bom? Não pode nem conversar com o Valdemar para poder alinhar algumas coisas, tá bem? É claro que vai ter erro de comunicação, erro de pensamentos. Mas você que vive falando aí que o PL não é um partido de direita, ouve o Bolsonaro agora, tá bom? Vamos ouvir da própria boca dele, ele falando que o PL é sim um partido de direita. Aqui, volta pro gordinho. Vamos lá. Vai lá, Bonoro. E acho que prendendo ou arranjando uma maneira de eliminar a Jair Bolsonaro vai resolver o problema. Não vai resolver, que a direita veio para ficar. E nós, da direita, defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa, o livre comércio, o mundo todo. Defendemos também tudo aquilo que qualquer pessoa defende no Brasil, até quem vota na esquerda defende. Essa direita veio para ficar porque colaboramos na formação de muitas, dezenas, porque vamos dizer centenas de lideranças por todo o Brasil. Não vai acabar o movimento de direita, por mais que uma pessoa apenas persiga o maior partido de direita do Brasil, que é o Partido Liberal. E acho que... Entendeu, né? Por mais que uma única pessoa tenta perseguir o maior partido de direita do Brasil, que é o PL. Eu acho que aí encerra a nossa discussão, né? Ou então você não acredita no Bolsonaro, não é? Ou então tu não acredita no Bolsonaro, tá bem? Então, o que acontece? Bolsonaro, mais uma vez afirmando que o partido é um partido de direita, e não só de direita, mas o maior partido de direita do Brasil, tá certo? Informação na tela, vamos reagindo aqui ao Poder 360, tá na tela, vamos embora! Para você que está conectado aqui comigo, presta atenção, a história do golpe. Kid Preto acusado de tramar golpe, ia de táxi aos locais. Cadê a musiquinha da Angélica? Vou de táxi! Eu sei cantar, gente, é que eu canto ruim, né? Pra não dar problema aqui no YouTube, tá bom? A Polícia Federal identificou que um dos suspeitos de participar de uma suposta trama para mandar ladeira abaixo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, utilizava táxis para se locomover em Brasília. Segundo o inquérito militar de codinome Gana, não conseguiu pegar um táxi para encontrar com os demais suspeitos no dia em que planejava interceptar Moraes.
No documento que deflagrou a operação contra golpe, a Polícia Federal descreve como os suspeitos agiram em 15 de dezembro de 2022. Na data, os militares estavam espalhados em locais do Plano Piloto, região central de Brasília, mas depois resolveram se encontrar em um shopping. É nesse momento que Gana relata dificuldades em achar um táxi. Ai, ai, ai. Vamos pra frente, Brasil. Às 21h26, Gana escreveu no grupo sanhaço para achar um táxi. Mas vou chegar. KKK. A expressão sanhaço é uma gíria do Exército para uma situação complicada ou um prazo curto para a execução de uma tarefa. Major do Exército Rafael Martins de Oliveira responde a Gana: quer que te pegue? Minutos depois, o suspeito envia um áudio explicando a situação. Abre aspas. Cara, acabei de chegar em um ponto de táxi aqui. Tinha um maluco, só que ele falou que estava indo buscar um passageiro e ia chamar um táxi aqui pra mim. Tá ligado? Vou dar uns 5 minutinhos aqui pra ver se chega. Eu acho que agora vai resolver, mas tá pica, mané. Essa hora tem táxi em lugar nenhum, né? Disse Gana. Depois, Gana diz que não conseguiu achar um táxi e teve que andar todo o bairro da Asa Sul em Brasília. Segundo a Polícia Federal, o local inicial onde o suspeito estava para cumprir a ação planejada reforça que investigados estavam executando um plano para possivelmente prender Moraes. O cara foi prender o Moraes de táxi! Ô, Brasil esquisito, hein? Os meninos do Paraguai, vem cá aprender como é que dá golpe, tá bem? O menino foi lá, prendeu o Alexandre de Moraes de táxi, tá certo? Conforme a investigação, na época do episódio, Moraes tinha uma residência funcional, um endereço no final da Asa Sul, que tem pertinência geográfica com a localização de Gana no período da realização da ação clandestina. O grupo de militares se identificavam como Kids Preto, uma referência a um grupo de elite do Exército Brasileiro. Ih, rapaz, eles se identificavam como Kid Preto, né? A gente nem sabe se esses caras eram, então, do Kid Preto. Em live transmitida neste sábado, dia 23, pela página do Instagram do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL ironizou o episódio do táxi descrito no relatório da PF. Segundo o ex-agente, trata-se de uma piada da Polícia Federal. O ex-agente não, perdão, tá? Segundo o Bolsonaro, o ex-presidente, trata-se de uma piada da Polícia Federal comandada por Alexandre de Moraes. Golpe agora não se dá com um tanque, agora se dá com um táxi. E aparece que o sequestro não saiu porque não tinha táxi na hora. É uma piada essa Polícia Federal criativa de Moraes, disse Bolsonaro. Na quinta-feira, dia 21, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid e outras 34 pessoas por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Ih, rapaz! Ei, Brasil esquisito, né, gente? Meu Deus do céu, meus amores. Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar. É aquilo que eu tô falando, né? Brincando aí com vocês. O pessoal ali do Paraguation deveria vir aqui aprender como é que se dá golpe, tá bem? Os meninos da Bolívia, esse negócio de dar golpe com tanque, não é assim não que funciona, viu? Mourão rejeita a possibilidade de golpe e desqualifica plano contra Lula. Ih, o Melancia falou. Vamos lá, Melanco. Vamos trazer aqui o Melancia. Presta atenção aí. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da República,
comentou em seu podcast Bom Dia com o Mourão, divulgado nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024, sobre o plano da execução de golpe de Estado revelado pela Polícia Federal. Este plano incluía ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras figuras políticas e seria executado no final de 2022, após as eleições presidenciais. Mourão classificou o plano como fanfarronada e descartou a possibilidade de uma tentativa de golpe. Ao discutir ao discutir o encerramento do inquérito da Polícia Federal, Mourão declarou que a operação era descabida, não houve o deslocamento de tropa. A Polícia Federal realizou na terça-feira, dia 19, uma operação mirando suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável por planejar, segundo as apurações, um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito nas eleições de 2022. Os agentes miram os chamados Kids Pretos, um grupo formado por militares das Forças Especiais e investigam um plano de execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice-presidente e seu vice, Geraldo Alckmin. Ainda conforme a corporação, o grupo também planejava a prisão e execução do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Os criminosos investigados, segundo a polícia, configuram em tese a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Dessa vez eu trouxe aqui o resuminho, que às vezes tem gente que fica perdida aí nas histórias, tá bem? Então, meus queridos, está aí então. Deixa eu só pular aqui pra frente, para ver se o Melão fala outra coisa aí, né? Vamos lá. A matéria ficou mais falando aqui a respeito aí do plano. Mas o Mourão, ele rejeitou a possibilidade de golpe e desqualificou o plano contra Lula. No seu podcast, o vice-presidente disse que considera o plano de ação revelada pela Polícia Federal como irrealizável e sem apoio das Forças Armadas. Ô, gente, eu vou pegar a carona aqui, tá bem? Na fala do Mourão, tá bem? Meu, pelo amor de Deus, gente. Ô, Brasil, me ajuda, Brasil. Me ajuda. Será? Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Tá bem? Primeira coisa. Planejar um golpe de Estado. Ter tudo documentado, ter minuta, né? Vamos ser bem radical conforme eles são. Tem minuta, não é? Tem reunião, tem outra turma planejando, dar golpe de táxi, dar chumbinho, prender. Alguém apertou o play? Fala pra mim. Alguém apertou o play? O Bolsonaro assinou a minuta? O Bolsonaro deu a ordem? O Bolsonaro aplicou um 142? Ah, vocês estão de brincadeira. Eu olho pra tua cara, não gosto, eu penso, eu vou matar. Vou. Aí eu chego em casa, né? Chamo um táxi, não acho um táxi. Aí eu vou caminhando a pé, né? Vou pra casa, vou pensando, né? Porque não achei o táxi. Aí eu penso, eu vou matar nada. Eu cometi um crime. Olha, que eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu sabia que o Bolsonaro ia ser indiciado como tentativa de golpe. Eu sabia. Eu sabia que eles iriam inserir o Bolsonaro no 8 de janeiro. Tá? Mas agora eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu achei que os caras tinham alguma coisa. Um áudio do Bolsonaro falando, eu vou tomar isso aí mesmo, pô! Tá ok? Vou virar rei agora. Vou assumir tudo. Vou chamar, quero um trono, uma coroa. Michele vai ser rainha. Eu vou ser rei dessa bagaceira agora. Tô nem aí. O exército vem comigo. Se alguém tentar se intrometer, o exército mete bala. Não tinha.
Você viu algum general falar: presidente, já que o senhor deu a ordem, minha tropa estão em ação. Que dia que a gente começa? Ô, gente, eu achei que ia ter lá alguma coisinha, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um Bolsonaro assim. Lembra do... Quem lembra do Temer? Rapaz, esse Brasil Lembra que o Temer falou assim, tem que manter isso aí. Lembra? E aí, nossa, porque... Aí deu aquele, né? Aquele balacobaco lá pro lado do Temer, porque parece que era para manter as propinas, manter os acordos lá com o Joesley Batista. Lembra disso? Quem lembra? Né? Quem é mais atento à política e acompanha a política lembra que o Michel Temer tem que manter isso aí. Se o Bolsonaro pelo menos tivesse, né, respondido a alguém: olha, presidente, nós estamos aqui com os kid pretos, tá? E o Bolsonaro manda um áudio: é isso aí, pô, tem que manter isso aí. Mas nem isso, né? Nem isso. Presidente, nós vamos quebrar tudo. O senhor já está nos Estados Unidos. Amanhã a gente vai lá pro 8/1 e nós vamos quebrar tudo. E o Bolsonaro manda um monte de palminha no WhatsApp. É isso aí. Tem que manter isso aí. Eu achei que teria alguma coisa assim. Não é? Eu achei. Mas não. Reuniu com as Forças Armadas e os seus ministros e falou: e aí, gente? O que nós vamos fazer? Tem um papel aí, rodando aí, sem assinatura, sem nada, né? A minuta. Tem validade papel sem assinatura? Aí a Polícia Federal vai no gabinete do Bolsonaro. Eu fico pensando, o agente... Olha pra mim, gente. E presta atenção aqui. Eu fico pensando o agente que encontrou a minuta impressa. Não sei quem é. Tá bem? Eu fico pensando se o cara odeia o Bolsonaro. O cara tá querendo, sei lá, ser promovido, sei lá. Eu fico pensando o cara que encontrou a minuta na mesa do Bolsonaro, assim, ó. Tá. Ó, chefe, olha aqui a minuta, meu Deus do céu, o Bolsonaro deixou a minuta do golpe em cima da mesa e saiu de férias. Gordinho, do que você tá falando? Vou te explicar o que eu tô falando. Foi apreendido no celular de Mauro Cid uma minuta de artigo 142, estado de sítio, algo nesse sentido. Essa minuta, o Alexandre de Moraes, foi solicitado ao Alexandre de Moraes pela defesa do Jair Bolsonaro para que enviasse a minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid, exatamente a que foi encontrada no celular do Mauro Cid, porque tanto a defesa como o Bolsonaro precisaria saber do que se trata. É tanto que o Alexandre de Moraes concordou em entregar o arquivo. Aí está em arquivo, né? Eu não sei se era PDF, ou se era Word, ou se era foto. Mandou para o advogado do Bolsonaro. O advogado do Bolsonaro pega e envia aquilo por WhatsApp pro Bonoro. Fala: tá aí, Bonoro. Aí eu não sei como foi enviado pro advogado do Bolsonaro. Se foi pro WhatsApp, se foi por e-mail. Eu acredito que é e-mail, né? Aí ele mandou pro WhatsApp pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro pegou a minuta e imprimiu para ele ler. Eu vou ficar lendo negócio na tela se eu tenho uma impressora. Ele imprimiu a minuta do golpe. E aí, né, ele deve ter lido, deve ter dado risada, ou, né? Aí, daqui a pouco, Bolsonaro, né, sai de férias, começo do ano agora. Aí sai de férias e deixa aquilo na mesa dele. Essa porcaria aí. Aí a Polícia Federal foi lá. Nossa, cópia da minuta do golpe. Aí a minuta do golpe, isso era uma impressão que o Bolsonaro tinha feito ali mesmo, eu acho, né? No PL, porque ele não conseguia ler a letrinha do celular. E pegou um papel, fica mais fácil, né? O cara lê, o cara risca, o cara faz observação, o cara escreve, né? Não fui eu. Aí, rapaz, eu fico pensando a alegria desse agente da Polícia Federal que encontrou a minuta em cima da mesa do Bolsonaro. Olha, você tá vendo, gente, como é coincidência, né?
E às vezes a gente até não tira a gente não tira, tá bem? A gente não tira ali um pouco, né, a razão da empolgação dos meninos que localizaram, né? Porque você imagina, né? Caramba, encontrei a minuta! Não sei se para que ele ligou, se, né, o chefe estava do lado, ou se o chefe pegou e ligou pro Xande. Tá aqui, ministro, olha só o tamanho, você não tem... Rapaz, você não tem noção. Encontrei a minuta. Aí foi ver a mesma minuta que o Alexandre de Moraes mandou pro advogado do presida, e o presida, para ler o bagulho, teve que imprimir, porque é cego. Cego não, né? É mais fácil ler no papel do que na telinha do celular, que é muito pequena. E aí, meu amor, sabe, gente, tem coisas assim que vão acontecer no nosso Brasil, principalmente em relação a Jair Bolsonaro. Eu estava comentando com vocês ontem, eu me embananei um pouco na hora de me expressar, mas eu acho que eu consegui ser claro depois disso. Eu falei, agora parece que fechou, né? Sabe assim, fechou um pacote, porque a gente não tem notícia de mais nada que está tramitando, né, assim, em relação ao Bolsonaro. A não ser que tenha alguma coisa aí que esteja totalmente em sigilo, né? Mas aparentemente fechou o pacote. É a última coisa que a gente esperávamos que eles iriam usar para brecar o Bolsonaro. Tá bem? É a última coisa. Então, o que acontece? Para mim, eu não vou dizer que tem um lado bom dessa história, sei lá, mas me parece que, tipo assim, agora o Bolsonaro vai dedicar a sua defesa, a justiça, né, dedicar a sua acusação. E o que acontece? Não tem mais nada, né, para eles ferrarem com a vida do Bolsonaro. Não tem corrupção. Bolsonaro não tem denúncia que recebeu lá não sei quantos milhões de propina, de banco, de propina até de outros países. Não tem essas denúncias. E se você for ver, quando você olha para o Lula, quando você olha para alguns do PT, alguns da esquerda, as denúncias que tiveram foram denúncias sérias. Sérias, seríssimas, com provas. Tem um monte de gente que diz que o Moro não tinha prova contra o Lula. Quem fala um negócio desse é muito do burro. É tanto que as provas elas serviram para o Moro prender. A Polícia Federal apresentou, o Moro condenou. A segunda instância condenou, usando as mesmas provas. A terceira instância condenou. Entendeu? E na hora que tá indo pro transitado julgado, não sei o que, baracubaco, aí os meninos lá, né? Tchau. Então, o que acontece? Agora, quando você olha para as acusações contra o Bolsonaro, dá vontade de dar risada. Sabia? Dá vontade de dar risada e tem um certo humor nessas acusações. Primeiro, estava importunando baleia. Caiu por terra isso daí, não é? Então tá bom. Aí depois tem um negócio aí das joias. Uai, Fábio, cadê o humor? Cadê o humor, filho? Não é engraçado o Lula perder um relógio e depois localizar esse relógio e dizer, ganhei esse relógio do presidente da França, esse relógio francês no valor de 80 mil reais. Quem perde na gaveta um relógio de 80 mil reais? Para mim, estava escondido, né, por esse tempo que ele estava preso, esse tempo que ele não era presidente, para ele poder usar depois e ele mostrar, não é? Esse relógio para todo mundo aí, e agora ninguém pode tomar dele. E o Lula gostaria que o Tribunal de Contas da União tomasse o relógio para poder tomar as joias do Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União falou, não, Lula, o relógio é seu. O menino ligou pessoalmente no Tribunal de Contas da União. Alô, que é o Lula, pô! Ligou pessoalmente e falou, eu vou aí levar o relógio, vocês ficam com o relógio. O Lula queria ir pessoalmente devolver o relógio. Não, porque vocês são bolsonaristas, porque se vocês manda eu ficar com o relógio, o Bolsonaro pode ficar com as joias é do Bolsonaro também. Tem humor.
vencedor nessa história. Aí agora, nós estamos esperando, nós sabíamos que o Bolsonaro ia ser indiciado. Isso aí a gente sabia. Aí nós estamos esperando o Bolsonaro ser indiciado, e conforme eu já disse, né? E qual o indiciamento do Bolsonaro? Eu achei que ia ter um áudio do Bolsonaro, é isso aí. Nós temos os Kid Preto, nós temos os táxis. Nós temos as tiazinhas com as bíblias. As meninas tá orando, tá falando com Jeová. Vai dar certo. Que as meninas estão orando demais, rapaz. Então, né, as meninas têm moral lá com Deus, fala com Deus todo dia. A gente, né, a gente não tem uma fala do Bolsonaro. A gente não tem uma ação do Bolsonaro. O que a gente tem, e saiu agora e está no próprio inquérito, é um dos generais falando: Bolsonaro troca o ministro. Coloca um ministro que quer fazer. Coloca um ministro que quer. Coloca um ministro corajoso, Bolsonaro. E o Bolsonaro: não, rapaz. Se eu trocar o ministro agora, vão falar que eu vou dar golpe. Olha o que a gente tem. A gente tem um Bolsonaro o tempo todo: estou agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Estou agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Aí aparece um general e fala: 4 linhas é o KKKKK. É o Carvalho. 4 linhas da Constituição é o Carvalho. E está tudo documentado, tudo dentro do inquérito. O inquérito mostra que o Bolsonaro não queria dar golpe de Estado. Tá lá. O Bolsonaro não trocando o ministro. E eu falei aqui para vocês. Tem umas pessoas que dizem bem assim: o Bolsonaro não encontrou apoio. Que conversa fiada é essa que Bolsonaro não encontrou apoio para dar golpe, rapaz? Era só o Bolsonaro trocar. Trocava o ministro, trocava o chefe da aeronáutica, trocava o cara do exército, trocava o comandante do exército do Planalto, que é Brasília. Ele já tinha uma tropa. E tinha um exército brasileiro todo a favor. Era só ele trocar. Era só ele trocar. E aí? Fala pra mim, eu não entendo nada de golpe, como é que funciona esse negócio, mas eu penso. Um comandante sitia Brasília, vai lá e sitia Brasília, não é? Toma posse dos 3 poderes, fala que ninguém entra, vamos prender esse, prender aquele. Porque daí quem tem as armas é eles, porque daí vai vir qual polícia vai tirar o exército de lá? Pelo menos, né, dizem que é assim que funciona um golpe. Né, o exército vai lá e toma conta, porque não tem força maior. O exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo junto, vai lá, toma de conta, e aí não tem outros armados para irem lá. Vai fazer o quê? Entende? Mas aí eles já estão colocando agora também ali, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Diz que a tropa é a que iria tomar conta do negócio, é a tropa do Rio de Janeiro. Tá bem? Já não, né? Como eu comentei, deixa eu entrar nesse assunto aqui, tá bem? Peraí. Ih, rapaz, eu fechei esse negócio. Tá bom, tava programado pra live da tarde. Então tinha uma fala, tá? Tinha uma fala de que o exército do Rio de Janeiro ia para Brasília. Tá bem? Me dê um minutinho, deixa eu achar essa matéria. Já que eu citei, vamos trazer ela, né? Presta atenção, Paulo Capelli, do Metrópolis, destacou o seguinte: a Polícia Federal aponta que o suposto plano para assassinar o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes previa o orçamento de 100 mil para deslocamento de militares do Rio de Janeiro a Brasília.
A consumação do golpe, segundo o relatório enviado ao gabinete do magistrado, passaria pelo aumento do efetivo na capital. A informação tem como base uma troca de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o major Rafael Martins Oliveira. Pelo teor do diálogo, seria uma estimativa de gastos para possivelmente viabilizar as ações, diz a investigação da Polícia Federal. Rafael foi preso na quinta-feira, dia 19, junto com o general Mário Fernandes, que foi ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. O relatório prossegue, pelo que se infere a troca de mensagens entre Mauro Cid e Rafael Martins, evidencia a existência de um planejamento ao qual necessitaria de hotel, alimentação e material para custos estimados em 100 mil. Além disso, interlocutores indicam que estariam arregimentando mais pessoas do Rio de Janeiro para apoiar a execução dos atos. Vamos lá. O parecer reproduz trecho da conversa que militares falam sobre levar colegas alocados em terras cariocas à capital federal. Referindo-se ao valor, disse Mauro Cid. Para trazer um pessoal do Rio, Rafael Oliveira respondeu, pode-se precisar também. O ajudante de ordem sinalizou, vai precisar. Foi no Rio de Janeiro que o general de brigada da reserva Mário Fernandes, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira foram presos. Oh, meu Deus do céu, gente. O diálogo sobre o orçamento foi recuperado pelas autoridades graças a uma instabilidade do UNA, aplicativo de mensagens utilizada pelo Exército com o aplicativo disponível por causa do bug. Eles recorreram ao WhatsApp e dessa forma a conversa caiu nas mãos de investigadores da Polícia Federal. Em outras frentes de suposta operação clandestina, a Polícia Federal identificou que militares foram à quadra onde Alexandre de Moraes morava e tal. A gente já contou essa história. Então, o que acontece? Lá no Rio de Janeiro foram presos 3, não é? O Mário Fernandes, o Hélio Ferreira, o major Rodrigo Bezerra e também o major Rafael. São 4. 1, 2, 3, 4. 100 mil. Aí fala pra mim, 100 mil mobiliza uma tropa, você trazer uma tropa com homens do Rio de Janeiro para se ajuntar ao exército de Brasília, para daí tomar tudo lá e assim, né, se confirmar o golpe. Então, meus queridos, o que acontece? Tentativa de golpe. É essa tropa vindo, né? É essa tropa chegando na capital. Cadê? Onde é onde é o Palácio do Planalto? Vamos tomar. Onde é o STF? Vamos tomar. Aonde é o Congresso? Aonde é tudo aqui? Vamos embora. Isso é plano de golpe. Isso é execução. Mas aí é como eu disse para vocês. Tem alguma coisa que liga a Bolsonaro? Então, meus queridos, a gente sabe que a pressão para prender, a pressão para responsabilizar Bolsonaro, ela vem com tudo, tá bom? Eu, conforme eu disse para vocês, eu não acredito na prisão, embora a gente não pode descartar, porque nós estamos, né, em um estado de exceção aqui no Brasil, tá tudo diferente do que diz, né, a Constituição. Tem muita coisa que eles fazem que a gente olha assim, caramba, não era para fazer, porque não é assim que é para fazer. Fazer o quê, né? Para você que está ligado aqui comigo, gente, não se esqueça de contribuir com o nosso canal. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo e você ajuda a manter esse programa no ar com a sua doação, com o seu Pix, para você favorecer aqui o nosso trabalho. A gente precisa muito da sua ajuda, precisamos muito que você venha aqui e colabore com o nosso canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Eu agradeço a todo mundo pela força, pela moral que vocês têm dado. E se você ama esse canal, colabore e ajude, porque nós precisamos muito da sua colaboração aqui no nosso programa.